11h04, quinta, 17 de julho de 2025. Vamos falar de um tema sério e necessário: a crescente onda de pessoas com burnout no Brasil. A síndrome do esgotamento profissional, popularmente conhecida como burnout, tem se tornado um tema de grande preocupação nos últimos anos, especialmente diante do crescente número de afastamentos e diagnósticos relacionados à saúde mental no país. O termo, de origem inglesa, significa esgotamento e foi popularizado no ano de 1970 pelo psicanalista americano Herbert Freudenberger, que utilizou para descrever um estado de exaustão física e mental, observando os seus pacientes. Alguns sintomas. Para isso, eu converso agora com a psicóloga, doutora Janes Rocha, que é formada pelo Centro Universitário de Jaguariúna, Unifage, especializada em tratamentos para ansiedade e problemas correlatos. Doutora Janes, é um prazer recebê-la. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Bruno. O prazer é meu estar aqui com vocês, falando sobre esse tema, né, tão importante e aí que vem sendo recorrente, causando tantos problemas aí aos profissionais. Então, para começarmos, como que o burnout normalmente se inicia e quais são os primeiros sintomas que uma pessoa costuma apresentar? Para começar, eu quero dizer que o burnout, ele não começa de repente, né? Assim, ele vai dando sinais, a gente vai tendo aí alguns sintomas, vai começando devagar. E aí, geralmente, as pessoas não dão atenção e aí ele se instala de uma vez e se agrava. Então, assim, a pessoa começa a ter aquele esgotamento, como você mesmo falou o nome, né, a tradução do inglês, um cansaço que não se alivia com o descanso. Então, você tá muito exausto, você descansa ali, passa o final de semana, você não descansa, você continua se sentindo cansado ali na segunda-feira, sabe? Então, é um cansaço que não se alivia com o descanso. É aquela diminuição da motivação. Então, você tinha aquele ânimo, aquela alegria de trabalhar e aquilo vai sumindo. Você vai começando a ficar desanimado. Nada faz, sabe? Nada tanto faz como tanto fez. Uma irritabilidade alta também, principalmente com os familiares em casa. Você passa a ser aquela pessoa mais irritada, aquela pessoa sem paciência, impaciente. E também essa apatia, como eu disse, né? Tanto faz como tanto fez. Pode ser assim. Você pode trabalhar mais horas? Acho que dá, sabe? Você vai fazendo, até que em um determinado momento... O símbolo do burnout, às vezes a gente usa um palitinho de fósforo. Sim. E aí é como se queimasse o fósforo inteiro, assim. Acabou, não tem mais. É nesse momento que o profissional se afasta. A pessoa vai encapsulando esses problemas, internalizando, vira uma panela de pressão, uma hora explode, é isso? Uma hora explode, exatamente. Mas assim, no começo ela percebe esses indícios ou só com ajuda profissional para que seja detectada? A pessoa tem essa noção do que ela está sentindo, do que ela está sofrendo? Então, era para a pessoa ter, né? Que nós vivemos em um momento que a gente está vivendo muito no automático. Então, a gente não tem essa percepção. Mas você concorda que é para eu perceber que eu era uma pessoa alegre, que gostava muito do meu trabalho, que produzia bem, e aí eu passo a não ter mais, né, essas características? Era para causar uma estranheza? Por que isso está acontecendo? Por que né, eu tô me sentindo tão cansado? As pessoas chegam muito para mim com esse sintoma. Eu me sinto exausto, eu me sinto esgotada, né? Não é normal, é que a gente trata como se fosse normal. Então, eu pensei que fosse assim mesmo. Sim. Mas como você deixou chegar nesse ponto? Eu pensei que fosse assim mesmo. Não é assim mesmo. É pra gente perceber. É pra gente ficar mais atento a nós mesmos, né? Mas, desculpa, pode concluir. Imagina, ter essa autopercepção de como é o meu normal e de como não é o meu normal. Mas geralmente essas pessoas são informadas por terceiros que elas estão assim. Isso. Geralmente elas... O que é muito comum? Ter uma crise de ansiedade. Eu tive uma crise de ansiedade, fui parar no setor médico da minha empresa, e aí o médico me encaminhou para o psiquiatra e o psiquiatra me encaminhou para o psicólogo. E aí nesse momento que chega para mim, aí quando eu investigo, já faz tanto tempo que eu me sinto assim. Então esse já era um sintoma, que você não percebeu, isso aqui também era um sintoma.
Então é dessa forma. Era pra gente perceber, mas a gente não percebe, a gente só vai levando. No ambiente profissional, né? O que uma pessoa pode fazer para prevenir o burnout? Justamente ter esse momento, assim, ter essa postura mais de autoatenção, de autoconhecimento e começar a perceber, porque não adianta eu falar para você assim, a gente tem, claro que as empresas precisam se alinhar, né, ter um ritmo de trabalho que seja aceitável, que o ser humano, que seja tolerado pelo ser humano, né? Mas a gente pode pensar, por que algumas pessoas trabalham no mesmo setor, com a mesma carga, e algumas têm burnout e as outras não? Porque cada um é individual, né? Assim, eu sou um indivíduo, você é outro. Então, como uma coisa me afeta, é diferente do como uma coisa te afeta. Então, por isso que o fator número 1 que eu recomendaria se fazer é essa autoatenção, essa autopercepção. É o olhar para si. Poxa, eu estou me sentindo bem? Ou eu não estou me sentindo bem? A questão do burnout, ela perpassa, assim, também pela autopercepção da pessoa, no sentido de ser muito exigente com ela mesma? Com certeza. Ou é mais a questão da empresa, do meio corporativo, do chefe, que acaba cobrando mais do que a pessoa pode entregar? Esses dois fatores impactam. Mas, na minha análise, né, e na minha experiência, as empresas sempre vão cobrar. Se você consegue oferecer mais, é incrível para a empresa, certo? A empresa, ela visa lucro. E você eu brinco sempre com os meus pacientes, né? Eu falo, é uma relação muito clara entre empresa e colaborador. Então, a empresa visa lucro e você visa o lucro, que é o seu salário lá no fim do mês. Sim. É essa relação que deveria existir. Só que a gente confunde. A gente quer dar mais, a gente se cobra, a gente quer produzir. E aí, a gente adoece, porque o corpo só aguenta o que o corpo aguenta, né? E o nosso cérebro é parte do nosso corpo e ele se esgota. Essa lógica da produtividade extrema, então, a gente pode afirmar que tem afetado a saúde mental no ambiente de trabalho, ou não? Tem sim. Tem sim. E não é nem só a empresa, né? É o contexto social que a gente vive hoje. É muito legal falar que trabalha muito. Veja, percebe que quando a gente encontra alguém, a pessoa fala assim, nossa, minha vida tá uma correria. Soa bonito falar isso. As pessoas internamente, inconscientemente, sentem orgulho de falar que estão numa correria. Ninguém se orgulha de falar assim, minha vida tá tranquila, nossa, eu tô trabalhando. Eu agora tô voltando de licença maternidade, eu tenho uma bebezinha de 8 meses, então eu tô trabalhando pouquíssimo. E aí as pessoas às vezes me encontram, e aí, como você tá fazendo com o trabalho? E aí eu falo, eu tô trabalhando pouquíssimo. Causa até um estranhamento, sabe? Porque é legal falar que eu tô trabalhando muito, nossa, tô trabalhando tanto. As pessoas romantizam essa questão de ser workaholic, né? Exatamente. Até tem esse termo em inglês que parece que fica meio chique o negócio. Exatamente. É bonito falar isso. Romantizam, exatamente. Gostei do seu termo. Eles romantizam ser workaholic. Então, tem esse fator, a empresa vai cobrar mesmo. Quanto mais você der, melhor para a empresa. Então, assim, se eu trabalho por 2, incrível, a empresa não vai falar assim, coitadinho, ele tá trabalhando por 2, deixa eu contratar uma pessoa para... Se você tá dando conta, a empresa vai manter, né? Se você não deixa nenhum pratinho cair, ela entende que você tá dando conta. E ela vai te pressionar, ela vai forçar você a dar conta. É você que precisa saber que você não tá dando. E o que eu costumo falar, a nossa saúde mental, ela é muito cara. Ela é mais cara do que a nossa saúde física. Né? A gente nem hoje separa mais. Porque se eu, sei lá, machuco a minha perna, eu tenho um período ali, eu vou passar um tempo, vou tomar um remédio, tenho um protocolo e vai sarar. A saúde mental, depois que eu adquiro uma depressão, né? Ou um transtorno de ansiedade, é crônico. A gente não diz assim, tem cura. Não tem cura, é crônico. A gente fala que tem remissão total dos sintomas. A gente não fala assim, fulano tá curado de tal transtorno mental. Tem também uma questão cultural que as pessoas têm vergonha de procurar psicólogo e psiquiatra por se sentirem loucas, entre aspas. Sim, muito. Elas, quando os sintomas de ansiedade, por exemplo, eles são um tanto quanto desafiadores, né?
Você começa... Eu tô aqui tranquila com você, ou tô numa conversa tranquila, e do nada o meu coração acelera, eu começo a ter taquicardia, né? Eu começo a respirar ofegante. Parece uma sensação da alma sair do corpo, assim, que a gente chama de despersonalização, que também é um sintoma. A pessoa chega pra mim e fala, eu acho que eu estou enlouquecendo, porque não tinha motivo nenhum. Eu fui no psiquiatra, eu fui no neuro, eu fui no cardiologista achando que eu tava com problema de coração, e não sei mais o que justificar eu estar me sentindo assim. Então, elas... E não contam pra ninguém também, com medo de as pessoas julgarem, né? E aí fica sofrendo sozinho e isso só vai se agravando. Esse preconceito com a saúde mental atrapalha um pouco o tratamento. Mas está melhorando. Voltando a essa questão corporativa do mercado de trabalho, na sua prática clínica, quais grupos profissionais você percebe hoje como os mais vulneráveis ao burnout no Brasil e por qual motivo? Desculpa, teve um probleminha que pode retomar. Imagina, hoje o que a gente mais vê, né, assim, as classes assim que mais sofrem são os profissionais da saúde, os profissionais da educação e pessoas que trabalham com a indústria de tecnologia também. Percebo, tenho até alguns exemplos que eu conheço pessoalmente. E de atender também, né? E se agravando nesses grupos que eu falei, se for mulher, é pior ainda a porcentagem. Por quê, né? Você me perguntou. Os profissionais da saúde, por conta dessa a carga horária mesmo que eles trabalham, né? O modelo de trabalho, principalmente os profissionais que trabalham no horário da noite, porque nós humanos não fomos criados biologicamente para não dormir à noite. Sim. Nós biologicamente somos programados para dormir à noite e estar acordados durante o dia. Então a inversão disso causa problemas fisiológicos mesmo no nosso cérebro, que aumenta aí a probabilidade de você ter esses, né, sintomas aí do esgotamento. E eles trabalham muito também, né, 12/36, médicos às vezes ficam 24, 36, nem sei quantas horas eles emendam. Médico que faz cirurgia às vezes fica 20 horas numa cirurgia, né? Específica, pois é. Então assim, obviamente a gente não dá conta. Como eu disse, o corpo só dá conta do que ele dá conta. Então, você até força, mas chega uma hora que ele se desliga. Ele fala assim, chega, vamos descansar. Você vai descansar obrigatoriamente. A questão da mulher ser mais propensa. A gente daí entra num viés social, que fala sobre feminismo, direitos das mulheres, arbitrariedades com o gênero feminino, ou é uma questão fisiológica e hormonal? Não é fisiológica e hormonal. É uma questão de as mulheres terem mais cargas mesmo. Porque a gente está falando de uma síndrome, né, que está relacionada à sobrecarga. Eu fazer mais do que eu dou conta. Então, se você tem um carro, né, se você esquenta demais o motor, se você usa ele a mais, sem descanso, sem os devidos cuidados, ele vai pifar. O ser humano é igual. Então, as mulheres, elas têm essas duplas, triplas jornadas. Então, além dessa questão de elas terem lá, né, estarem trabalhando, cumprirem com a carga horária, elas chegam em casa, elas vão cuidar da família, elas vão cuidar dos filhos, elas têm que cuidar das coisas da casa. Muitas vezes elas são responsáveis por questões de um pai, uma mãe que mora, que é mais idoso. Então, o cérebro dessa mulher não para. E então, é muito cobrada a mulher, né? Muito cobrada, exatamente. Existem todas as cobranças sociais. Então, assim, eu preciso... Ela tá lá trabalhando, né? Fazendo ali a função dela, performando, e ela tá pensando, chegando em casa, eu preciso encomendar fralda. Chegando em casa, eu preciso comprar as coisas do mercado. O meu marido, eu preciso lembrar ele que ele tem médico amanhã. E aí, cuida das coisas da casa, cuida, né, de familiares, como eu relatei. Multifunção, então, né? Multifunção, então não aguenta, por isso que elas são mais propensas. E para quem já está no estágio mais avançado da síndrome, qual é o tratamento mais indicado atualmente? Mais indicado, se você está num estágio que já, né, está mais avançado, o que a gente fala, né, que é padrão ouro para tratar, é medicação psiquiátrica e tratamento psicológico, ou seja, com um psicólogo. Precisa ser com um psicólogo, não pode ser aqueles tratamentos alternativos. O diagnóstico inicial é dado por um psicólogo, psiquiatra, pelos dois, como que é? Ambos os profissionais são habilitados a dar o diagnóstico inicial.
E assim, para as pessoas que estejam sentindo todos esses sintomas, muitas estão com necessidade de afastamento do trabalho. O que leva um profissional a se sobrecarregar a esse ponto de ter que afastar? Pois é, né? É uma excelente pergunta. É muito individual. Eu acredito que seja... porque na minha experiência, estou pensando aqui nos meus pacientes, né? O que leva? Essa cobrança, crenças, né, sociais, eu acreditar que eu preciso trabalhar tanto a esse ponto, eu acreditar que eu não sou importante ao ponto de parar para cuidar de mim, porque é isso, se você reserva um tempinho para você se olhar, para você perceber, você vai ver que as coisas não estão bem, que você precisa fazer algo a respeito, sabe? Sim. Então eu acredito, o que faz uma pessoa chegar nesse ponto, né? Multifatores, mas que são individuais, como eu falei lá no início, né? Como isso me impacta individualmente. Então eu acredito que seja essa questão de não me olhar, não me autoconhecer, né? Então preciso ter esse autoconhecimento. Eu preciso ter essa empatia comigo mesmo de perceber que as coisas não estão indo bem e que eu preciso me cuidar. Embora o burnout já tenha sido propagado, divulgado assim de maneira extensa, existem eventualmente chefes, patrões que não têm uma empatia, que desconhecem o burnout, que acham que o funcionário está fazendo corpo mole ou que está com preguiça de trabalhar? Existe. Essa questão social, né? Existe muito, existe muito. Às vezes o próprio chefe, ele está beirando um burnout, e aí ele fala, eu também sinto essas coisas e eu continuo dando conta. Então, como eu disse, né, a falta de... Apesar de a gente já falar mais sobre isso do que antigamente, ainda existe muito preconceito, ainda existe muita falta de informação, e aí só atrapalha. Existe também aquela cultura corporativa, capitalista, que é intrínseca à nossa sociedade. Não tem como a gente fechar os olhos, é assim que a banda toca, né? E é exigido produtividade. Isso. E muitas vezes o chefe até pode ter uma empatia, mas tem uma engrenagem social maior por trás, que faça com que ele não demonstre ou não exerça efetivamente a simpatia, né? Exatamente. É social, desde lá da Revolução Industrial, né, que a gente foi estimulado aí a trabalhar, mas você precisa saber qual é o seu limite, né? Eu falo que se tá lá escrito na CLT que a gente tem que trabalhar 8 horas por dia, acredite, é porque você só dá conta disso. É claro que, ocasionalmente, você, né, passar um pouco, você dá conta. Agora, todos os dias você trabalhar longas horas, sem descanso, porque aí essa pessoa ela não consegue nem desligar, né? Agora, até fazendo um contraponto, da mesma forma que existem empresas que talvez fechem os olhos para essa questão, as empresas existe a questão institucional, que é a responsabilidade social, a inclusão, alguns pilares que a empresa trabalha para que sua imagem fique positiva diante da sociedade, né? Nem que seja de maneira institucional. Então, tem existido atualmente essa cultura corporativa de amparar também os funcionários com burnout? Existem programas, né, assim, de ajuda ao colaborador. Hoje tem psicólogo, às vezes a empresa fornece. Tem os convênios, tem programas, como eu disse, eu mesmo já fui de um programa desses de empresas que ia lá e fazia plantão psicológico para atender os funcionários, mas isso já é mais uma questão reparadora, né? Assim, você já causou o problema, você está tentando ali reparar. Eu acredito que a ação efetiva seria mais em prevenir, na prevenção. Agora, pegando ainda esse recorte do trabalho, do meio de trabalho, geralmente as pessoas que têm mais propensão a serem cobradas são as que desenvolvem cargos mais simples ou os altos executivos? Geralmente são pessoas com mais responsabilidades, assim, os executivos, assim. Muita cobrança, precisa entregar. Eu atendo muitos
funcionários de banco. Tenho muitos colaboradores que trabalham em bancos, né? Que trabalham com pressão, com meta. E geralmente são gerentes. Então, acredito que quem mais sofre, não que não sofra, que a pessoa que trabalha ali na loja não possa ter. Ela tem também. Até porque é uma coisa muito individual. O próprio ser humano, ele vai ter uma propensão maior a ter, como eu disse, você e eu trabalhamos no mesmo lugar e eu tenho, você não. Por quê? Né? Porque às vezes eu tenho uma propensão maior. A gente faz a mesma coisa, só que eu tenho ali aquela autocobrança maior, um perfeccionismo ali mais instalado, sabe? Vendedor, né, que tem que trabalhar com metas. Tem algumas empresas que até cometem assédio moral se não cumprir a meta. Exatamente. Operador de telemarketing, também a gente lê bastante, né? Sim, eles também têm. Acho que por conta de muita reclamação que eles escutam, né? Sim. Pessoas muito estressadas e bravas. Então, tem alguns fatores que colaboram. Então, para a gente encerrar, se não tratada, né, a síndrome de burnout pode evoluir para outras doenças, como ansiedade ou depressão? Pode sim. O burnout, clinicamente falando, os sintomas do burnout, o burnout não é um transtorno que está lá no nosso DSM, que é o nosso manual clínico de transtornos mentais. Ele é reconhecido pela CID, né, que é a classificação internacional de doenças. Para nós, ele é uma mistura de depressão e ansiedade. Então, tem sintomas da depressão e sintomas de ansiedade juntos, que são relacionados ao trabalho especificamente. Porque eu posso ter um esgotamento sendo um estudante de vestibular, mas a gente não chama de burnout, porque não é relacionado a trabalho. Então, burnout é só relacionado ao trabalho. Se eu não trato, eu posso sim ter uma depressão crônica ali, né, como eu falei, ou um transtorno de ansiedade, com certeza. E que mensagem você deixaria aos nossos ouvintes que, diante dessa conversa toda que tivemos, caiu a ficha na pessoa que ela está com esse problema? Eu quero dizer para você que, né, pode ter identificado aí algum desses sintomas, que você se cuide, porque a gente se cuidar é nossa responsabilidade. Não é responsabilidade da empresa cuidar de mim. Não é responsabilidade do meu marido cuidar de mim. A minha responsabilidade é me cuidar. Então, que você se cuide. Porque, como eu disse anteriormente, se custa a minha saúde mental, é caro demais. Né? Sim. Literalmente, porque não sei se vocês já viram quanto custa uma sessão, uma consulta com psiquiatra, uma sessão de terapia, medicação psiquiátrica, né? Então tem a questão de ser caro, de fato, né? Literalmente, e é caro porque custa a nossa saúde, e a nossa saúde não tem preço. Então se cuidem, se olhem, se observem, veja como que, né? Eu me sinto bem, eu sou uma pessoa feliz, e se não, por quê? O que falta? O que tá de errado? É no meu trabalho? Então deixa eu buscar ajuda. Busquem ajuda. Tá ok, então muito obrigado pelas suas... por todo esse suporte que você deu aqui pra gente, Imagina. Né? Deve ter elucidado, ajudado muitas pessoas. Estamos sempre disponíveis. Eu que agradeço a vocês pelo tempo aí. Me coloco à disposição para o que precisarem. Se quiserem falar sobre outros temas que são aí, né, recorrentes na nossa sociedade, fico sempre à disposição para vir aqui conversar com vocês. Doutora James Rocha, psicóloga.